Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar a tua vida, os teus caminhos, amém? Mais uma vez, meditando na poderosa palavra de Cristo, falamos do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andar contra a palavra de Deus e desprezar o conselho do Altíssimo, nos leva à cadeia e a prisões. Estamos falando do óleo, da presença do Espírito Santo, O último vídeo que falamos foi do Salmo 141, fere-me o justo, será isso bondade? Repreende-me, será isso excelente óleo sobre a minha cabeça não o rejeitará, não despreze o conselho. Salmo 107, Isso está no Salmo 141, no versículo 5. Na sequência do texto, na sequência da oração desse salmo, no Salmo 142, no verso 7, diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, então os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Isso está no contexto que nós estamos ministrando, Tira minha alma da prisão. E muitas vezes a desobediência leva à cadeia e a prisões. Aqui Davi estava sendo perseguido por causa do plano de Deus, Esse Salmo 142, fala da oração de Davi, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 1. Que levou Davi a uma caverna, Mas, o que quer dizer com isso, irmão? Que o óleo, que é a presença do Espírito Santo, ela define se a perseguição é por causa do plano de Deus ou se a perseguição é pela desobediência, Porque aqui Davi estava sendo perseguido por causa dos planos de Deus. Mas, em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 11 diz assim: assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei os próprios ao próximo, a qual se deitará com elas à plena luz do dia. Amém? Aqui Davi estava sendo começou a receber uma perseguição porque Deus permitiu, porque Deus, diz a palavra de Deus, que Deus ungiu ele, 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Então existem duas perseguições, dois tipos de angústia, Por quê? Porque uma é pela desobediência e uma por causa do plano de Deus. Por qual é a tua angústia? Por qual é a tua perseguição? É o Espírito Santo que vai definir através da palavra, Aqui diz a palavra de Deus que Davi, no 2 Samuel, que Davi estava desobediente a Deus. Por quê? Por quê? Por que gera angústia, Eu recém estava falando com um colega aqui. Por que angústia, Por que tribulação? Por qual dos motivos? E é o óleo que define, Ou seja, através do profeta Natã, Deus falou a verdade para Davi. E veja o que diz, em 2 Samuel, no mesmo contexto, eu li o capítulo 12 de 2 Samuel, veja o que diz o capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos, e com ele a todo Israel, destruir os filhos de Amon, sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Você está entendendo? Hoje é notório, nitidamente, pessoas que não querem cultuar, que não querem ir ao culto. Umas por causa de trabalho, umas por causa dos seus compromissos. Amém? Isso não é inevitável. Eu próprio, quinta-feira tinha culto, ontem eu não pude estar porque estava trabalhando. Mas Davi ficou em casa, sem necessidade. Era tempo de Davi ir à guerra e ele ficou em casa. E com essa ficada em casa ele cobiçou a mulher do próximo. E com essa cobiça ele adulterou. E com essa cobiça ele matou. Então disse Deus: não se apartará mais da tua casa as guerras. Por quê? Porque tu desprezaste a minha palavra. Te dei tudo o que tu queria. Mas ele preferiu fazer a sua vontade. E é o Espírito de Deus que define. É o Espírito Santo que diz por que perseguição. Eu posso ser perseguido? Posso. Porque Deus tem propósito, Deus tem aperfeiçoamento. Mas tem perseguições que vêm pela desobediência. E isso leva ao que? O que disse o salmista? Tira minha alma da prisão. Muitas vezes estamos na prisão não por causa do plano de Deus, mas por causa da rebeldia. Tu está na prisão hoje por causa do quê? Da obediência ou pela rebeldia?
né? Então Deus traz esse recado. Veja que diz 2 Samuel, tudo no mesmo texto, capítulo 12, no versículo 14. Mas porque com este feito deste lugar ao que os inimigos do Senhor os blasfemem, e os filhos te nascerá e morrerá. Ou seja, veja bem, mas porque com este feito deste lugar ao inimigo. Repare que nós lemos há poucos dias atrás, se lembra que nós lemos em Efésios, vamos vir aqui ligeirinho, Efésios, capítulo 4, no versículo 27, Efésios 4, 27. E não deis lugar ao diabo. Você lembra que nós lemos isso há poucos dias atrás? Não dê lugar ao diabo. Davi deu lugar ao diabo, deixando de ir ao culto. Com isso ele pecou, com isso ele cobiçou. Então a nossa alma entra numa prisão, numa cadeia. Você está entendendo? Então hoje as pessoas pensam que enganam a Deus, mas Deus sempre tem um profeta como Natan. Ei, isso está errado na tua vida. Né? Hoje as pessoas acham pretexto para não ir ao cultuar, para fazer aquilo que Deus tem para te fazer. Davi tinha que ir para a guerra, as pessoas não querem ir para a guerra. As pessoas querem o terraço da casa, como estava Davi, amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Paz.